A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós viemos falar sobre a quarta parte do estudo sobre oração, que nós fizemos o capítulo número 1, o 2, o 3, e agora nós vamos para o final, que é o capítulo de número 4 desse estudo sobre a oração. Um estudo muito simples, irmãos, mas que dá para nós entendermos a importância da oração. Porque, como já disse, você sabe, também creio assim, que a oração é o único meio que o crente tem de se achegar a Deus. A oração, ela é um meio que você sabe qual é o grau de intimidade que você tem com Deus. Muitas pessoas, irmãos, ficam falando que falam com Deus, Deus fala com ela, mas eu não olho assim tão simples como as pessoas falam. Por quê? Porque se nós estudarmos a palavra do Senhor, tem várias cláusulas na Bíblia, vários versículos que diz que a nossa oração ela é impedida. Quer ver um versículo que eu separei aqui para os irmãos? Olha o que diz aqui, ó, no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não a ouço, porque a mão de vocês estão cheias de sangue. Prestou atenção? Olha o que diz, ó. Quando multiplicam as suas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, irmãos, nós entendemos que, não somente nesse versículo, mas em vários versículos da Bíblia, que todo aquele que está em pecado, Deus, ele não ouve a oração. Vamos supor, um exemplo. O povo de Israel está pecando contra Deus e fica pedindo Deus bênçãos, livramentos. A Bíblia diz que o Senhor, ele não ouve. E a mesma coisa é nos dias de hoje, as pessoas que estão vivendo no pecado e começam a querer falar com Deus, porque há uma separação, irmãos, entre nós e Deus. E essa separação é o quê? Essa separação são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. Não é tão simples, irmãos, dizer que ora e Deus responde. Mas tem que haver o quê? Essa separação. Aí você pode falar, pastor, você está falando que Deus só ouve a oração dos crentes? Não, irmãos, Deus ouve a oração de todo mundo, só que Deus ouvir e responder é uma coisa totalmente diferente. Olha, Deus não ouve a oração de pecadores, mas se alguém é fiel a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, por que Deus ouve a oração dos crentes sinceros? Porque também existem muitos crentes no engano, muitos crentes que andam pecando, vivendo no pecado, porque tem uma grande diferença entre você ser um pecador e você viver no pecado. Vamos colocar um exemplo assim. Uma pessoa, ela é casada. Aí ela vai e se divorcia e casa com outra pessoa. A Bíblia diz o quê? Que eles estão em adultério. Ou a pessoa que casou com uma pessoa divorciada também está em adultério. Não é assim que a Bíblia fala? Lá no livro de Mateus, capítulo de número 19, falando sobre isso. Qualquer dia eu vou trazer um estudo sobre casamento. E sobre casamento, a Bíblia fala sobre o adultério lá em Mateus capítulo de número 5. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo de número 19, lá em 1 Coríntios capítulo de número 7 e vários de outros versículos que vêm nos dar base. Então, vamos supor, a pessoa ela está em adultério. Como é, irmãos, que Deus ele vai ouvir a oração desta pessoa? Ah, pastor, Deus pode até ouvir, mas
não quer dizer, irmãos, que ele vai responder. Quem vive no pecado hoje, não tem como ele orar e Deus, aleluia, ficar respondendo ele. Porque há essa separação. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, como é que Deus ele ouve a oração dos crentes? Quando o crente ele se arrepende do seu pecado. Não quer dizer que ele vive no pecado, ele pecou e ele se arrependeu, o próprio Deus ele vai perdoar. Por quê? Porque quem nos justifica é o Senhor. Amém? Outra coisa que impede a oração. Eu gostaria que você prestasse atenção no que diz aqui, no outro versículo que eu separei. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: Maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, e por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Presta atenção. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Quer dizer o quê? Casal que vive brigando. Casal que vive em pé de briga. O esposo não entende a esposa. A esposa também não entende o seu marido. Vivem brigando por qualquer coisa, por qualquer motivo. A Bíblia diz o quê? Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas se andarem ali de acordo. Mas a partir do momento que tem a briga dentro do casamento, as orações elas são impedidas. Está conseguindo entender, irmãos, a importância do que é a oração para a vida do crente? Então quer dizer o quê? Pastor, eu estou em pecado. Deus vai ouvir a tua oração? Deus vai ouvir a tua oração a partir do momento em que você ore a Deus pedindo que o Senhor venha te tirar dessa situação. Te tirar do pecado, te tirar dessa vida longe da presença de Deus. Ah, Senhor, me ajuda a sair do pecado. Ah, Senhor, me ajuda a consertar a minha vida. Ah, Senhor, ajuda a resolver essa situação para que eu venha tomar um prumo diante do Senhor, me consertar diante do Senhor. Aí, neste caso, sim, Deus passa a ouvir a oração. Agora, irmãos, seria uma hipocrisia muito grande dizer que anda no pecado, vive no pecado, pratica o pecado, porque tem a grande diferença, como eu já disse, entre você viver no pecado e ser um pecador. Pecador é aquilo ali, todos nós pecamos, porque a Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, faz-se de Deus mentiroso. Agora, o que é viver no pecado? É viver na prática do pecado. Para isso, irmãos, não tem como Deus ele ficar respondendo a oração de pessoas que estão vivendo no pecado. Que você venha guardar estas palavras, que você venha guardar esses estudos, porque parece simples demais, irmãos. Uma pessoa que não quer compromisso com Deus, uma pessoa que vive pecando, uma pessoa que está amando mais as coisas do mundo, e depois dizer que Deus está ouvindo a oração, que Deus está respondendo, que Deus está abençoando. Isso, irmãos, nós chegamos a uma conclusão de que muito tempo, irmãos, lendo a palavra do Senhor, muito tempo estudando a Bíblia, muito tempo tendo experiências diante de Deus. Agora, pastor, como é que eu devo fazer? Primeiro lugar, irmãos, pedir perdão pelos pecados. Não é só pedir perdão pelos pecados, não. É abandonar os pecados. Tudo bem, de vez em quando você vai pecar. Eu também vou pecar. Nós vamos pecar.
mas nós não podemos o quê? Viver na prática do pecado. Esse é o princípio da oração. Pastor, eu estou enfermo, o que é que eu devo fazer? Se arrependa dos pecados, peça a Deus misericórdia, peça a Deus a cura. Está deitado numa cama? Ore, liga teu pensamento com Deus, conversa com Deus, peça para Deus te tirar dessa situação, pedindo, irmãos, com fé, pedindo com súplica, pedindo com humildade diante de Deus, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade. Deus, ele tem poder. Uma porta, talvez, de emprego boa, que só Deus pode agir. A libertação, talvez, de um marido que vive na bebedeira. A libertação de um filho que vive nas drogas, a libertação de uma filha que vive na prostituição. Tudo aquilo que você quer diante de Deus, um único meio, irmãos, é através da oração, e você deve orar. Porque quando nós oramos, cada vez mais nós se aproximamos do Senhor. E coisa boa é, irmãos, você se aproximar com Deus, crendo, tendo fé que Deus, ele tem poder para responder a tua oração. O tempo vai passar, e quanto mais você ora, mais Deus responde. E isso vem fazer o quê? Vem te dar mais forças para você orar, mais força para você buscar. E quando você passar novamente por uma certa experiência, certa causa, você vai se lembrar das suas orações. Porque as nossas orações, elas não são jogadas fora, não. É como se no céu tivesse um depósito da oração dos santos. Porque pessoas que viviam em oração eram homens de Deus de oração. E muitas das vezes, por um vacilo, caíram e Deus foi lá e resgatou, aleluia, novamente. Ou aquela pessoa que é muito em oração e muitas das vezes quando ela está fraca, Deus, ele se lembra das orações dos santos que estão no céu. E ali dá força, aleluia, novamente. O que é a oração? É um elixir para que nós venhamos estar firmes na presença de Deus. É algo que venha trazer comunhão entre nós e o Senhor. E quando você passa a orar, mais intimidade você passa a ter com Deus, mais força você tem. Talvez hoje você é um homem de oração, é uma mulher de oração. Glória a Deus por isso, não perca esta oportunidade. Continue sendo. Pastor, eu não consigo orar, porque a maioria das pessoas, irmãos, não sabe o que é oração. Oração não é você chegar, dobrar os seus joelhos e pedir a Deus perdão pelos seus pecados e começar a pedir. A oração é algo mais que você precisa experimentar. Esse grau de comunhão com Deus, esse achego com o Senhor, esse grau de intimidade, aonde que muitas das vezes você não consegue dormir se você não for orar, conversar, aleluia, com Deus. E o inimigo de nossas almas, muitas das vezes, o que é que ele lança sobre a vida das pessoas? Fraqueza. Fraqueza para quê? Para que não venha orar. Olha, presta atenção. Todo crente que um dia ele se desviou da presença do Senhor, primeira coisa que Satanás ele faz é tirar a força desta pessoa orar. Lembre-se, quem está vivendo no pecado, vamos colocar um exemplo, a pessoa ela é uma pessoa de oração. Aí quando ela começa a entrar no pecado, voltar o coração para o pecado, o que é que começa a acontecer? Satanás, ele começa a tirar a força da pessoa de orar. Aí ela já não tem mais força para orar. Quando vê, irmãos, caiu.
Talvez hoje a sua vida também estiver assim. Mesmo você querendo rejeitar o pecado, mas não está conseguindo. Sabe o que você faz? Dobra seus joelhos, fortaleça os seus joelhos. Deixa eu botar aqui que o telefone escureceu porque a bateria tá descarregando. E dobre. Jesus, me tira dessa. Agora, se ficar, irmãos, dando lugar ao pecado, não consiga. Pastor, eu tô querendo uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como é que você vai saber? Ore. Peça a Deus. Não tome decisões nenhuma sem antes orar a Deus. Senhor, será que esse casamento é o do Senhor? Me responda, Deus. Irmãos, Deus ele vai responder. Senhor, será que essa porta de emprego é o Senhor que está abrindo para mim? Ore a Deus. Deus ele vai responder. Então, grave isso que eu estou te falando nesta tarde. O Senhor, ele tem poder para responder às orações. O Senhor, ele tem poder para te abençoar. Tudo aquilo que você quer, você só vai conseguir através da oração. Olha o que a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. É pedir, pedir como, irmãos? É pedir, pedir através da oração. É assim que deve ser feito, pedindo através da oração. E eu faço votos nesta tarde, que você, ouvinte da minha voz, você venha estar orando, você venha estar buscando. Porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você for um homem de oração, uma mulher de oração, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter mais força para buscar o Senhor. E quando você tiver a primeira experiência, que foi através da tua oração que você alcançou a graça de Deus na tua vida, você nunca mais vai esquecer disso. E você sempre vai estar lembrando: olha, naquela vez eu consegui aquilo outro, porque eu era uma pessoa de oração, orei, insisti e Deus me deu a vitória. E agora estou passando por essa dificuldade e vou fazer novamente assim. Vou dobrar os meus joelhos, vou orar, vou clamar e tenho certeza que Deus vai responder mais uma vez. Irmãos, maravilha é a oração. Grandes homens de Deus na palavra eram homens de oração. Jesus, homem de oração, um grande exemplo de oração. Elias, grande exemplo de oração, que orou e fogo do céu desceu. Daniel, um dos grandes homens da Bíblia, um dos 3 homens mais queridos por Deus, ao lado de Noé, Jó e Daniel, que a Bíblia fala, que era um dos 3 homens mais queridos pelo Senhor. Daniel era o quê? Homem de oração. Orava o quê? 3 vezes ao dia. Quanto tempo que Daniel orava? Nós não sabemos, só sabemos que era 3 vezes ao dia. Pediu a resposta e Deus deu. Pediu a interpretação do sonho e Deus deu. Homem de oração. Jesus convidava os discípulos a serem pessoas de oração. Paulo pedia às mulheres do passado que viessem estar orando, ajudando ele em oração. Paulo pedia que os santos do passado viessem estar ajudando a ele em oração, para que a porta da palavra viesse ser aberta através da vida dele. Você sabia que você pode ser uma pessoa de oração? Você sabia que quando você ora, Deus ele dá o livramento? Você sabia que talvez aquele ente querido seu que talvez não quer nada com Deus, e se você, aleluia, orar,
para que Deus venha estar dando grande livramento à vida dele. Deus, ele vai estar guardando por causa da sua oração. Não saia de casa sem orar. Tente ao máximo, antes de dormir, tirar... pastor, estou muito cansado. Pelo menos uns 5 minutos de oração, irmãos. Agora, claro, não seria todo dia. O dia que estiver mais cansado, mais dobre teu joelho e vai orar. E quando você conseguir, pelo menos, irmãos, ter uma conversa com Deus através da oração de 1 hora, olha que maravilha. Você acordar de madrugada, porque como muitos dizem, de madrugada a fila ela é menor. Está ali dobrando o joelho, muitas das vezes a gente fica cansado porque tem que acordar cedo, mas se puder, irmãos, tira esse tempinho, aleluia, de oração. E não somente, irmãos, ficar falando, coisas emboladas, não. Tenta orar conforme vocês estivessem conversando com uma pessoa. Porque Deus está lá assim, atento a ouvir o clamor do povo dele. Quando você chega com confiança diante de Deus, ele está ali atento a ouvir as suas orações e vai responder no momento certo. Fique com confiança. Olha, essa é a 4ª parte desse breve estudo da oração. E só foi, irmãos, para poder começar, porque com o tempo agora nós vamos começar a preparar estudos bíblicos para que você venha a aprender da parte do Senhor. Você que quer, aí os irmãos da Igreja Evangélica Conselheiros da Fé também vão passar a ter o estudo de doutrina através, aleluia, dos vídeos que vão ser gravados. Todo crente, aleluia, da Igreja Evangélica Conselheiros da Fé, os estudos bíblicos vão ser o quê? Através dos vídeos gravados. Então você acompanhe, crente, você acompanhe. Você também que não pertence à nossa igreja, você também pode acompanhar para poder aprender da palavra do Senhor. Aprenda a palavra de Deus, porque se você aprender da palavra de Deus, ninguém vai te enganar. E este canal, irmãos, ele foi feito neste intuito de você aprender. Esse canal ele foi feito no intuito de você poder tirar as suas dúvidas. Deixa lá nos comentários. Deixa lá nos comentários as dúvidas que você tem, para que venham ser o quê? Tema de vídeo. Ninguém vai estar te expondo aqui não, falando teu nome. Mas nós vamos estar o quê? Tentando tirar as tuas dúvidas diante da palavra do Senhor. Tentando abrir a tua mente, seja, irmãos, qualquer assunto. Talvez também, se você quiser me mandar um WhatsApp, anota aí o meu telefone. Anota aí meu número. É 22 998 132 6567. 22 98 132 6567. No meu WhatsApp tem muitas pessoas, irmãos. Muitas das vezes fica até difícil, porque nós trabalhamos e fica difícil porque tem que ter tempo para poder responder às pessoas. Mas você deixa lá o teu comentário também lá, tua pergunta, as tuas dúvidas, os teus pedidos de oração, que também nós, através deste canal, nós vamos estar orando. E nós vamos estar orando e quando você tiver uma pessoa enferma, você vai pegar esta oração gravada, vai colocar lá, porque nós já temos também várias experiências de nós orar e pessoas sendo curadas imediatamente, irmãos. Temos essa experiência de no mesmo instante oramos, não pela minha glória não, mas para a glória do Senhor, porque a Bíblia diz que colocarão as mãos sobre os enfermos seriam curados. E pessoas, aleluia, sendo curadas, mas tem que ter fé, aleluia, para crer. Tem que ter fé para poder, aleluia, receber a bênção de Deus na sua vida.
Então você deixa lá a tua pergunta lá nos comentários do YouTube lá, que sempre quando nós tivermos um tempo, nós vamos estar postando os vídeos para que você venha aprender mais do Senhor. E desde já, irmãos, agradeço a tua atenção. Deixa lá, se inscreve no canal lá. Você que me acompanha há muitos anos, se inscreve também no canal, ative o sininho lá, para que sempre você venha poder receber os vídeos, as notificações e venha aprender do Senhor. Desde já eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade, por mais este canal, onde tem abrangido várias pessoas, vários irmãos que têm até mesmo de longe, em outros países, para poder acompanhar os cultos da igreja. Também os cultos da igreja tem também um canal lá, tem dois canais, um que está desativado e tem um novo agora, que é o canal da Igreja Evangélica Conselheiros da Fé. Olha, a nossa sede é lá em São Gonçalo, mas nós já estamos pedindo a Deus para que o Senhor venha estar entrando com providência, porque nós vamos estar trocando a nossa sede de lugar. Amém? Que Deus venha te abençoar, me abençoar também, nos dá uma ótima tarde. Estarei agora indo lá para o culto. São agora 2 horas da tarde, ainda vou para o culto agora, porque tem algumas coisas para poder resolver, e mais tarde o culto em adoração ao santo e poderoso nome do Senhor. Deus venha te abençoar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém?